aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Hoje nós falaremos sobre técnicas avançadas de integração e cálculo de volume de sólidos de rotação ou revolução. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de convidá-los a participarem dos estudos continuados em matemática. Os estudos continuados, eles têm dois momentos. No primeiro momento, você tem aulas de nivelamento. Então, essas aulas acontecem às segundas-feiras, das 9h05 às 10h35, o horário da aula, sendo que tem o horário de aula de resolução de exercícios também. Além disso, se você tem algum amigo próximo a você, que está interessado em aprender mais sobre matemática básica, você pode convidá-lo até ir ao Polo para assistir a essas aulas. Então, informe-se no Polo sobre mais informações a respeito dessas aulas de nivelamento nos estudos continuados em matemática. São aulas de matemática básica, como juros compostos, aprender sobre frações, números decimais, entre outros conteúdos. Esses conteúdos podem lhe auxiliar no desenvolvimento das disciplinas que requerem muito cálculo, que requerem muita matemática. Então, é uma boa oportunidade para você aprimorar os seus conhecimentos em matemática, principalmente matemática básica. E o segundo ponto dos estudos continuados são aulas de exercício, aulas de fixação, de exercícios de fixação. Essas aulas, elas estarão disponíveis para você no seu ambiente, Então, a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, ela possui 4 aulas de fixação, onde são feitos exercícios, onde são resolvidas integrais, onde são resolvidas derivadas parciais, são resolvidos uma série de exercícios envolvendo o tema das nossas 4 aulas. E essas aulas, elas estarão disponíveis no seu ambiente. Agora vamos dar início à nossa aula. Na aula passada, nós falamos a respeito de integrais de função de uma variável real. Nós vimos que as integrais, a motivação para o desenvolvimento das integrais, pode ter sido o problema do cálculo de áreas abaixo de curvas. Então, eu tenho uma determinada curva e eu quero calcular uma área, e eu limito essa região. Então, eu posso calcular essa área utilizando as integrais definidas, de função de uma variável. Nós temos dois tipos de integrais. Integrais indefinidas, onde o nosso resultado é uma família de funções. Nesse tipo de integral, nós não temos um limite de integração. Então, nós vamos calcular a integral, nós vamos encontrar uma família de função. Não se esqueça, quando estamos resolvendo integrais indefinidas, devemos colocar o mais c ao final da resolução, porque nós queremos a família e não apenas uma. Se a gente não coloca o mais c, nós temos uma função que responde, que resolve aquele problema, e não todas. Nós temos também as integrais definidas. As integrais definidas, elas podem nos dar uma área, mas nem sempre, Há casos que elas nos dão apenas um número. Lembre-se, quando estivermos trabalhando com problemas de área que envolvem integrais definidas, a área não é negativa. Então, você deve se atentar a isso. Se a região que você está calculando a área, ela é abaixo do eixo x, a área provavelmente dará negativa. Então, o que eu faço? Você calcula essa integral em módulo, porque não existe área negativa. Além disso, as integrais definidas, elas também podem nos auxiliar para calcular o volume de sólidos de revolução. E antes de nós vermos mais sobre o assunto de hoje, eu convido aqueles que estão fazendo a mediação via Skype para acompanhar o endereço no quadro. É alberto1.tutel@croton.com.br. Então, aqueles que estão fazendo mediações via Skype, não deixe de mandar as suas dúvidas, para esse Skype. Então, retomando ao que nós estávamos falando sobre as integrais de função de uma variável, além de nos fornecer também a área, ela também pode nos fornecer os sólidos de revolução, o volume desses sólidos de revolução ou sólidos de rotação. Outro fato importante que nós falaremos na aula de hoje será que todas as integrais a gente resolve de forma imediata, como nós resolvemos na aula passada? Será que existem técnicas integrais que a gente não consegue resolver utilizando aquelas técnicas? Acompanhe no quadro. Então, nós vimos que as integrais, elas podem ser utilizadas para calcular áreas entre curvas. Será essa a única aplicação? Não, como eu falei, uma outra aplicação das integrais é o cálculo do volume de sólidos de rotação ou sólidos de revolução. Também nós vimos sobre as integrais imediatas, que são aquelas integrais que nós utilizamos fórmulas para resolver, coisas diretas.
tipo a integral da função do tipo x elevado a n dx. Qual que é essa integral? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a nossa constante, né? Integrais que a gente resolve dessa forma é o que nós chamamos de integrais imediatas. Além das integrais de seno, de cosseno, então a gente tem uma lista de integrais que a gente não precisa de uma técnica mais avançada para resolvê-las. Essas são ditas as chamadas integrais imediatas. Mas será que todas a gente resolve assim? Não. Alguns tipos de função é necessário, quando a gente vai resolver as integrais, nós utilizamos técnicas mais avançadas. Nós vamos ver 3 dessas técnicas, que cada uma dessas técnicas ela tem uma particularidade. Então você vai olhar para o tipo de função, esse tipo da função ele vai te falar, você vai usar esse método. Não, você vai usar esse método. Então é importante que você atente às características de cada um desses métodos para que a gente consiga aplicar esses métodos de integração ou técnicas avançadas de integração. E agora eu convido você a assistir o nosso vídeo de aprendizagem. Você sabia que as integrais não somente permitem calcular áreas sob gráficos, mas também volumes? Para isso, basta lembrar que podemos imaginar um objeto tridimensional dividido em fatias finas, cujo volume é exatamente sua área multiplicada por uma altura. Podemos somar a área de cada pequena fatia, integrando a função da área em relação à altura. A partir de agora, você também aprenderá técnicas de integração especiais para resolver as integrais mais sofisticadas. Para conseguirmos discutir isso, precisamos entender como descrever posições em termos de coordenadas polares. Depois, você estará pronto para aprender a utilizar uma nova técnica, a substituição trigonométrica. A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2 vai ajudar você a colocar em prática esses conhecimentos para resolver problemas comuns da indústria. Imagine que você trabalha num escritório de engenharia civil que foi contratado para construir um edifício cuja estrutura será em sistema de casca de concreto armado autoportante. O volume de concreto que vai ser utilizado teria que ser calculado utilizando integrais dentro do princípio dos sólidos de rotação. E o custo de todo esse concreto? As regras avançadas de integração podem determinar o valor. Já as coordenadas polares são muito úteis para determinar a posição das luminárias no teto circular. E por meio da técnica da substituição trigonométrica, você será capaz de calcular a área da fundação do edifício. São justamente esses desafios que você vai encontrar nas SPs nessa unidade. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Como você viu no vídeo, nós iremos estudar 4 assuntos: volume de sólidos de rotação ou revolução, as técnicas avançadas de integração, né? 2 delas, o método da substituição ou mudança de variável, você pode encontrar esses 2 nomes nos livros didáticos, e a integração por partes. Depois, veremos a respeito das coordenadas polares e, por fim, da substituição trigonométrica. Mas para que a gente, né, entenda bem esses assuntos, é necessário alguns conhecimentos prévios. Acompanhe no quadro. Operações matemáticas básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Em que conjunto de números? No conjunto dos números reais. Principalmente é importante que você relembre como operar com números fracionários, como fazer contas do tipo 1 mais 1/2, ou como fazer contas do tipo 2/3 dividido por 3/2. Então você deve relembrar como fazer essas operações, né? Principalmente com números fracionários, além das outras operações, elas também são muito importantes. Regras de derivação: como nós já falamos, as derivadas elas possuem uma relação com as integrais. Então, quando a gente está integrando, um método da gente verificar se a minha integral que eu calculei ela está correta é derivando essa função. Além disso, essas regras de derivação hoje, elas terão um papel especial nos métodos de integração, por mudança de variável, método da substituição
substituição trigonométrica e também da integração por partes. Então é importante que você esteja bem familiarizado com todas essas regras de derivação. Trigonometria, siglo trigonométrico, relações trigonométricas, identidades trigonométricas. Por que é necessário que você relembre isso? Hoje nós veremos algumas integrais que são integrais de funções trigonométricas e muitas vezes essas relações trigonométricas e essas identidades trigonométricas, elas nos auxiliam a encontrar a integral. Além disso, falaremos também sobre coordenadas polares. E em coordenadas polares nós utilizamos bastante a trigonometria. E por fim, as integrais imediatas, que foi o assunto da nossa aula passada. Então é importante que você tenha em mente quais são as integrais imediatas, como que eu resolvo essas integrais imediatas, por quê? Agora nós vamos aprender técnicas avançadas de integração. Qual que é o objetivo dessas técnicas? Eu tenho uma integral complicada que a gente não consegue resolver utilizando as integrais imediatas. O objetivo dessas técnicas de integração é justamente transformá-las em integrais mais simples, em integrais imediatas. Então é por isso que é importante que você relembre, que você esteja bem familiarizado com essas técnicas de integração imediata, porque elas serão fundamentais na nossa aula de hoje. E para a gente ver todos esses assuntos, nós temos uma situação geradora de aprendizagem. Você trabalha em um escritório de engenharia civil que foi contratado para realizar um projeto de construção de um museu de matemática. Sabemos que um projeto como esse é composto por diversas etapas, como instalações de água e eletricidade, infraestrutura, estrutura, cobertura e custos. A equipe comandada por você será responsável pelos cálculos em função da área onde o museu será construído e a determinação do custo da casca de concreto do edifício. E aí você tem algumas perguntas. Como que você vai calcular esse valor do projeto utilizando os conceitos da aula de hoje? Além disso, como que o cálculo diferencial e integral ele irá auxiliar você a cumprir essas etapas e fazer a sua equipe um sucesso dentro do escritório? Então, essas e mais algumas outras perguntas nós iremos responder ao longo das nossas 4 situações problema. Vamos para a nossa primeira situação problema? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então você, como engenheiro civil responsável por esse projeto da construção do museu, você tem um primeiro desafio. Acompanhe no quadro. A primeira etapa desse projeto será calcular o volume de concreto armado autoportante utilizado para construir a casca do edifício. Sabe-se que a casca de concreto deve possuir 30 centímetros de espessura e a construção tem 25 metros de altura. Estudaram-se as possibilidades junto à sua equipe e foi concluído que essa construção ela deverá ser calculada rotacionando, observe, a região limitada entre as curvas y igual a 0, x igual a 0, a curva y igual a 25 menos x quadrado, onde o x encontra-se no intervalo de menos 5 a 5. Determinará o formato externo da casca. E a curva y igual a 24,7 menos 1,12x ao quadrado, onde x encontra-se no intervalo de menos 4,7 a 4,7, determinará o formato interno, sendo ambas em torno do eixo y, formando assim a casca. E qual que é a representação, então, dessa região que será rotacionada? É essa representação aqui. Observe que nós temos uma curva em roxo e uma curva em azul. Nós vamos calcular o volume que está entre essas duas curvas. Observe que o espaço entre elas é bem curto, né? Porque são curvas muito próximas. Então, nós temos que calcular o volume dessa região quando a gente rotaciona essa região. Então, nós temos essas duas parábolas e nós vamos rotacioná-las. Nós vamos rotacioná-las em torno do eixo Y. Imagine uma taça de vinho de
cabeça para baixo, só a parte de cima da taça de vinho, sem o cabo da taça de vinho. Então você tem esse formato que você irá construir quando você rotaciona essa região. Ou ainda uma antena parabólica, só que ela voltada para baixo. É essa região que nós vamos ter quando a gente rotaciona essas duas parábolas. Nós vamos ter uma região parecida com esses objetos que a gente pode encontrar no dia a dia. Mas como que a gente, né, vai calcular o volume dessa região? O que será necessário a gente fazer, então, para descobrir qual que é o volume do concreto que vai ser utilizado nessa casca, né, para colocar entre as duas curvas? Acompanhe no quadro. Calcular o volume da região, então nós vamos ter que calcular o volume da região formada ao rotacionar em torno do eixo Y. Uma coisa muito importante quando nós estamos trabalhando com sólidos de rotação é qual eixo que nós estamos rotacionando a nossa região. Como que a gente vai calcular esse volume? Utilizando essas ideias, né, dos sólidos de rotação. Então, uma coisa que você deve ficar atento quando você estiver calculando volume por meio de sólidos de rotação ou revolução, você pode encontrar esses dois nomes nos livros didáticos, é qual eixo que eu estou rotacionando. Por quê? Porque isso vai influenciar na função que você irá integrar. Então, se nós temos que rotacionar em torno do eixo X, nós vamos integrar um tipo de função. Se nós vamos rotacionar em torno do eixo Y, nós vamos integrar outro tipo de função. Então, atente-se a qual eixo nós estamos rotacionando. Não atentar-se a esse fato é um erro muito comum quando se faz exercícios de cálculo que envolvem esse assunto. Então, fique atento. Vamos ver, então, o que são esses sólidos de revolução, né, ou rotação. O volume de um sólido S, ele vai ser dado pela integral de A a B, de A de x dx. Mas quem que é esse A de x? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que é uma função qualquer f de x e nós vamos girá-la em torno do eixo x. Nós vamos obter um objeto de formato arredondado. E se a gente realiza um corte em qualquer ponto, qualquer xi desse objeto que a gente formou, nós vamos obter um círculo com um raio f de xi. Você lembra como que a gente calcula a área de um raio? Não é π, a área de uma circunferência de um círculo, não é π vezes raio ao quadrado? Só que o nosso raio aqui, no caso, é quem? É f de xi. Então, aqui é o nosso raio ao quadrado. Então, esse a de x, nós vamos substituir pela expressão π, que multiplica f de xi, né? No caso, a nossa função ao quadrado. Outro ponto que você deve se atentar quando estiver resolvendo exercícios desse tipo. A função, ela é ao quadrado. Não se esqueça desse detalhe, porque é muito fácil da gente esquecer de elevar ao quadrado a nossa função. E também não se esqueça do π. O volume é π, a integral de A a B, de π vezes a função ao quadrado dx. Agora nós vamos ver se eu rotaciono a minha região em torno do eixo x, como que eu calculo esse volume? Se eu rotaciono em torno do eixo y, como que eu vou calcular esse volume? Então, o volume V de um sólido de revolução, obtido com a rotação, observe, em torno do eixo x da região entre a reta y igual a zero e o gráfico de uma função f para o intervalo de A a B, ele é dado por quem? Pela integral de A a B de A de x. Lembre-se que esse é a área, né, calculada na altura. Mas a gente já viu que a gente pode substituir por essa expressão. π, que multiplica a função ao quadrado de A a B. A função aqui, ela é y em função de x. Vamos observar o nosso exemplo. Eu tenho aqui a função y igual a raiz de x, do intervalo de 0 a 1. Então, o meu x, ele está variando de 0 a 1. O que a gente vai fazer com essa função? A gente vai rotacioná-la. Nós vamos rotacioná-la em torno de qual eixo? Em torno do eixo x. Quando eu rotaciono essa função em torno do eixo x, nós vamos obter o seguinte sólido de rotação. Como que eu calcularia, então, a integral dessa função, desse volume? A integral dessa função. O volume é a integral. Qual que é o meu sistema de integração? O x está variando de 0 a 1. Então, a integral de 0 a 1. Qual é a nossa função? Raiz de x. π, não se esqueça dele, de raiz de x ao quadrado dx. E aí, a gente integraria essa função. Ao integrar essa função, então, de 0 a 1, nós vamos obter o volume do meu sólido de rotação. Quando você tem integral
quando você rotaciona a sua região em torno do eixo x, a função que você vai integrar, ela é do tipo y igual a x ao quadrado, igual a raiz de x. Você tem uma função y em função de x. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando a gente tem a rotação em torno do eixo y, aí a gente muda. Nós vamos ter uma função de x em função de y. Então, nós teríamos algo do tipo x igual a y ao quadrado, x igual a y ao cubo, x igual a raiz de y. Por isso que você deve se atentar a qual região nós estamos rotacionando. O processo de calcular o volume vai ser o mesmo. Nós vamos fazer π, que multiplica a integral, né, de a a b, de π, que multiplica a função ao quadrado. Só que aí a função é que muda. Se eu tenho em torno do eixo x, y em função de x. Se é em torno do eixo y, x em função de y. Vamos ver um exemplo, acompanhe. Então, o volume V de um sólido de revolução obtido com a rotação em torno do eixo y da região entre a reta x igual a zero e o gráfico de uma função d para o intervalo de a a b, né, o y variando de a a b, ele vai ser dado pela integral de a a b de π, só que observe, a função aqui é d de y ao quadrado, e eu estou integrando em relação a quem? Em relação a y. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos essa figura, né, onde o y ele está variando de 0 a 8, então a gente tem a variação aqui do y de 0 a 8, e a nossa função é y igual a x ao cubo. Mas o que eu falei? Nós estamos rotacionando em torno do eixo y. Se eu rotaciono em torno do eixo y, nós vamos ter que transformar essa função em x em função de y. O que isso quer dizer na linguagem popular? Nós vamos ter que isolar o x. Eu não quero x ao cubo, eu quero x. Então, sempre que você tiver problemas que envolvam rotação em torno do eixo y, na linguagem popular você vai ter que isolar a variável x. Então, você tem que colocar x em função de y. Aqui nós temos x ao cubo, a gente não quer x ao cubo, a gente quer x. Como que eu faço então para isolar esse x? Nós vamos tirar raiz cúbica de ambos os lados da igualdade. Quando eu tiro raiz cúbica de ambos os lados, nós vamos ter o seguinte, olha, raiz cúbica de x ao cubo. Nós podemos simplificar. Então, nós vamos ter x igual a raiz cúbica de y. Olha, eu tenho x em função de y. Agora é só a gente montar a integral. Qual que vai ser o nosso volume? O nosso volume vai ser a integral, o y está variando de 0 a 8, de π, não se esqueça dele, da nossa função, que é raiz cúbica de y, aqui ao quadrado, dy. É assim, então, que nós vamos montar, né, as nossas regiões quando a gente tem uma rotação em torno do eixo y. Eu tenho que deixar x em função de y. E tendo todas essas ideias que nós acabamos de ver, né, nós já conseguimos resolver a nossa situação problema. Acompanhe. Então, nós temos essa figura, né, a nossa região que nós queremos calcular, rotacionar. Ela é composta por duas parábolas. A primeira parábola é f de x igual a 25 menos x ao quadrado, com o x variando de menos 5 a 5. E a segunda parábola é 24,7 menos 1,12x ao quadrado, com o x variando de menos 4,7 a 4,7. O que você precisa se atentar? Aqui nós vamos rotacionar essa região em torno do eixo y. Então, quando a gente for calcular a integral, a nossa variação, os nossos limites de integração, eles vão estar variando em torno de quem? De x ou de y? De y. Então, a gente precisa descobrir qual é a variação de y aqui e qual é a variação de y em g de x. Isso a gente consegue fazendo uma análise da nossa região. Observe que o nosso y ele está variando daqui até a primeira função e daqui até o ponto maior da segunda função. Esse ponto maior da segunda função, né, é o ponto que está tocando o eixo y. Como que a gente descobre isso? Se eu tenho um ponto sobre o eixo y, isso quer dizer que o meu x é 0. Então, se a gente faz com x igual a 0 aqui, a gente tem que o maior valor aqui do y nesse caso vai ser 25. E aqui vai ser 24,7. Então, a gente sabe que o y nosso aqui na primeira função, ele está variando de 0
a 25 e o x aqui da nossa, o y aqui da nossa função, ele está variando de 0 a 24,7. Então, esses são os nossos limites, né, de integração das nossas funções. Bom, então a gente já fez a análise do nosso gráfico e a gente já viu que a nossa região que nós vamos rotacionar é em torno do eixo y. E o que eu falei? Se eu estou rotacionando em torno do eixo y, nós precisamos deixar x em função de y. Então, nós vamos ter que mexer nas nossas funções. Nós vamos ter que, falando popularmente, isolar o x. Nós vamos ter que fazer isso com as duas funções. Então, nós temos que o y é igual a 25 menos x ao quadrado. E nós temos que isolar o x ali no caso. Então, vamos fazer isso aqui no quadro branco. A gente tem que y é igual a 25 menos x ao quadrado. E o que a gente quer? A gente quer isolar o x. Como que eu faço isso? Eu posso somar x ao quadrado de ambos os lados da igualdade. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais y é igual a 25. Mas o objetivo não é isolar o x? Então, nós vamos diminuir y de ambos os lados da igualdade. Nós vamos ter x ao quadrado é igual a 25 menos y. Mas eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Sempre que você tem x ao quadrado e você quer deixar ele só o x, basta que você tire a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade. Por quê? Nós vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25 menos y. Aqui a gente simplifica, nós vamos ter x igual a raiz quadrada de 25 menos y. Deixei a minha função em x em função de y, fazendo essas manipulações, né? Somando x e y do lado. É o que a gente está acostumado a fazer quando a gente vai resolver uma equação. A gente não faz mais ou menos isso? O processo é bem análogo. Então, a gente já tem que a minha função x em função de y é raiz quadrada de 25 menos y. E a gente também já sabe que a variação do y é de 0 a 25. A gente já pode calcular o volume desse primeiro sólido de rotação. Acompanhe. Então, nós vamos ter o volume 1, que é a integral de 0 a 25, de π, que multiplica a função ao quadrado. Quando a gente vai fazer essa função ao quadrado, nós temos que ela é uma raiz. É como se a gente simplificasse esse 2 com esse 2. Então, nós vamos ter 25 menos y. Então, eu tenho a integral de 0 a 25 de π, que multiplica 25 menos y. O π é uma constante, então a gente pode colocar ele para fora, ele vai multiplicar o resultado da minha integral. A integral de 25 é 25y e a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Lembre-se lá, somo 1 no expoente e divido a minha função pelo resultado do expoente. E está indo de 0 a 25. Quando a gente substitui esses valores, né, o 25, aqui na nossa função, nós vamos obter um valor aproximado de 981,25 metros cúbicos. Esse é o volume da primeira parábola, porque a gente tem duas parábolas sendo rotacionadas. Então, a primeira, quando rotacionou, nós vamos ter esse volume. Agora, nós vamos calcular o volume da segunda parábola quando a gente rotaciona. E depois nós vamos diminuir, porque a gente quer o volume entre as duas parábolas, né? Então, a gente faz um volume menos o segundo volume e a gente acha o volume que nós estamos procurando. Então, retomando ao quadro, nós vamos ter que calcular agora a integral dessa função. Y é igual a 24,7 menos 1,12 de x ao quadrado. Como que a gente faz isso? Do mesmo jeito, a gente não está rotacionando em torno do eixo y. Qual que é o nosso objetivo? X em função de y. Então, observe aqui, a gente tem 1,12x ao quadrado igual a 24,7 menos y. Se a gente, né, aqui nesse caso, a gente diminuiu, somou 1,12 de ambos os lados da igualdade e depois a gente subtraiu o y. A gente vai chegar nesse valor aqui. Mas aí, eu não quero 1,12x ao quadrado, eu quero apenas x ao quadrado. Então, eu divido de ambos os lados da igualdade por 1,12. Quando a gente divide 1,12 por 1,12, nós vamos obter 1. 24,7 dividido por 1,12, nós vamos obter 22,05. E 1 dividido por 1,12, nós vamos obter 0,89. Mais uma vez, a gente não quer o valor de x ao quadrado.
A gente quer o valor de x. Então, eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade e a gente chega na seguinte função. X igual a raiz quadrada de 22,05 menos 0,89y. E agora a gente já calcula a nossa integral. A gente viu que o limite a variação do nosso y, ele é de 0 a 24,7. Então, a gente tem a integral de 0 a 24,7 de π, que multiplica a nossa função ao quadrado. Isso e integrando isso em relação a y, dy. Mais uma vez, a gente vai poder simplificar o 2 com a raiz, então nós vamos ter a integral de π que multiplica 22,05 menos 0,89y, integrando essa função. Integral de 22,05, 22,05y, integral de 0,89y, 0,89y ao quadrado, dividido por 2. Calculando isso em 0,24,7. Quando a gente substitui esses valores, nós vamos chegar a um resultado de 857,69 metros cúbicos. E qual que é o nosso último passo? É justamente determinar o volume, né, da nossa casca. Então, eu tenho que fazer o volume 1 menos o volume 2. Nós achamos 981,25 e agora a gente achou 857,69. Nós vamos obter 123,56 metros cúbicos. Uma coisa que você precisa se atentar quando estiver calculando volume de sólidos de revolução ou rotação, muitas vezes não aparece a unidade. Então, ao final, a gente coloca U.V. O que significa isso? Unidade de volume, é uma forma de padronizar. Então, a gente encontrou o valor de 123,56. Um detalhe que você precisa se atentar é quando a gente tem esse tipo de problema, calculando o volume entre duas curvas, né? Quando eu rotaciono duas curvas. Primeiro você calcula um volume, depois o outro e depois diminui. Você não pode fazer a operação contrária, por exemplo, diminuir as funções e calcular o volume. Não, calcula o volume de uma função, calcula o volume da outra função e diminui. Assim você acha o volume que está entre essas duas funções. E com isso a gente resolve a nossa primeira situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, na primeira SP, a gente resolveu problemas envolvendo sólidos de rotação. Agora, nós vamos calcular o custo do concreto utilizado nessa construção. Acompanhe. Então, nessa etapa de construção do museu, a sua equipe vai calcular o valor que a construtora deverá receber para custear esse projeto, inclusive os lucros. Sabe-se que o tempo de construção, ele possui uma expectativa de 7,5 meses. E o setor financeiro da construtora concluiu que a função que descreve o custo da estrutura da obra do museu é essa função, P' de T igual a T ao quadrado, E elevado a 1,04T em reais por metro cúbico. Então, nós vamos determinar o custo desse concreto. E o que será necessário para a gente fazer isso? Resolver um problema de valor inicial, que foi tema da nossa aula anterior. Então, nós temos ali uma função derivada, né, como a gente pode ver no slide anterior. A gente tem aqui uma função derivada e a gente quer encontrar qual? A função P de T. É essa a função que nós queremos encontrar. Como que a gente faz isso? Integrando a função derivada. Né? E, além disso, nós temos que usar uma técnica
diferente para resolver essa integral, porque ela não é uma integral da forma imediata. Observe aqui que se a gente somar 1 no expoente, nada vai adiantar, porque a gente tem aqui uma multiplicação de funções. Então, as integrais imediatas ali, elas não vão nos auxiliar a resolver essa integral. Então, nós vamos precisar de 2 métodos, que é o método da substituição ou mudança de variável e o método da integração por partes. Você precisa se atentar às particularidades de cada um desses métodos. E esses métodos, você consegue reconhecer qual método você vai usar para utilizar as integrais praticando. Então, é importante que você faça os exercícios propostos no livro didático, né? Não só desse conteúdo, mas de todos os outros conteúdos. Faça as atividades propostas, porque isso vai lhe auxiliar a identificar, essa função aqui eu vou resolver por substituição ou mudança de variável, e essa função aqui eu vou resolver por partes. A gente aprende, né? A gente se acostuma a identificar qual método nós vamos utilizar praticando. Então, pratiquem, façam exercícios, dúvidas, mandem no fórum da disciplina. Esse momento aqui é um momento muito importante, é um momento que você fazer exercícios é fundamental para que você vá se familiarizando com os métodos. Vou passar para vocês as particularidades, vou tentar dar algumas dicas para vocês. Quando você tem função desse tipo, geralmente é esse método, mas você precisa praticar fazendo bastante exercício desses métodos e dos outros métodos também que envolvem integrais e os outros assuntos das nossas aulas. O primeiro método que nós vamos falar é a integração por partes. Quando que a gente utiliza esse método? Quando eu tenho funções do tipo a de x vezes b de x. Sempre? Não. São alguns casos que você utiliza esse método para resolver esse tipo de integral. Quando que você utiliza? Geralmente quando o método da substituição não funciona. Porque quando a gente tem o método da substituição, mudança de variável, você também tem uma multiplicação, só que é uma multiplicação especial, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando você tem uma multiplicação de funções dentro do seu integrando, e não conseguir resolver pelo método da substituição, tenta o método do por partes, que a chance de você conseguir é muito grande, porque o método da mudança de variável, o método da integração por partes são os 2 métodos mais utilizados para se resolver integrais. E a regra da integração por partes diz que, dada 2 funções a e b, então nós vamos ter um a de x e um b' de x. Isso é importante porque quando você for resolver esse método, você vai ter que chamar uma função de a de x e depois você vai ter que chamar outra função de b' de x. E o que você faz com essas funções? A função a de x você deriva e a função b' de x você integra, porque você precisa descobrir qual é a função b de x. Por que isso? Porque você tem essa fórmula aqui. Então, quando você vai resolver uma integral por partes, quando você tem, o resultado dessa integral é a função a de x vezes a função b de x, menos a integral de a' de x, bx dx, mais a nossa constante, porque a gente está resolvendo uma integral indefinida. Nos livros didáticos, você pode encontrar outra nomenclatura. Que nomenclatura é essa? Você pode encontrar a nomenclatura dv é igual à integral de uv menos a integral de VDU. Você pode encontrar essas 2 nomenclaturas. Essa que é apresentada no livro de cálculo de vocês e a outra que é mais usual em livros de cálculo no geral. Então, esse método da integração por partes, o que é a base dele? Você tem 2 funções sendo multiplicadas. Você vai escolher uma dessas funções, você vai chamá-la de a de x. O que você faz com esse a de x? Deriva. A outra função que sobra é o meu b' de x. O que você faz com esse b' de x? Integra, porque quando a gente integra uma derivada, nós vamos ter a função. E depois você joga na fórmula que eu acabei de passar. Basicamente, é isso o método da integração por partes. O próximo método que nós vamos ver é o método da substituição ou mudança de variável. Você pode encontrar esses 2 nomes nos livros didáticos. Acompanhe.
Então, o método da mudança de variável da substituição, determinadas integrais elas nos permitem que se realize uma transformação na variável, que reduz uma integral mais complicada em uma integral simples, imediata, que foi aquilo que eu tinha falado no início da aula, né? O objetivo desses métodos é justamente transformar as integrais mais complicadas em integrais mais simples, que a gente resolve mais rápido. Então, definimos uma nova variável u relacionada com a variável x por meio da expressão u igual a g de x. E usaremos o seguinte, o que a gente vai fazer com esse u? Então, a gente vai chamar uma das funções de u, nós vamos mudar a nossa variável. Quando eu chamo essa função de u, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar. Então, a gente tem que du dx é igual a g' de x, ou seja, du é a derivada de g vezes dx. Ah, professora, mas quando que eu uso esse método da substituição? Quando nós temos funções desse tipo. Observe que aqui também eu tenho uma multiplicação, mas é uma multiplicação de funções diferente da integração por partes. Porque aqui a gente tem uma função composta. Lembra lá da derivada, quando você estudou derivada? Nós tínhamos derivada de funções compostas. O método da mudança de variável é um método para a gente resolver integrais desse tipo de função. Então, eu vou ter aqui a minha função composta vezes a derivada de g' de x. Lembra que a gente tinha, quando a gente ia resolver a regra da cadeia, era a derivada da função maior ou da função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro da função menor? Então, nós vamos ter aqui a função composta vezes a derivada da função de dentro. E aí eu faço a minha mudança. A gente não chamou u de g de x? Se o nosso u é igual a g de x, então nós vamos substituir aqui, né? Nós vamos ter f de u du mais c. Então, a gente faz essa mudança de variável. O que é importante, quando a gente resolve a integral imediata, nós vamos tomar o resultado e depois a gente retorna a variável original. Porque o que é o objetivo da mudança de variável? Eu tenho uma função que era composta e eu não conseguia resolvê-la utilizando as técnicas imediatas. O que eu faço? Eu faço uma mudança de variável. Eu transformo aquela variável que antes era em x em u. Mas espera, eu não estava resolvendo em x? Então, minha resposta final ela deve ser em x. Então, eu fiz a mudança de variável, resolvi a minha integral. E depois eu volto para a integral, para a variável original, x, y, seja qual for a variável original. Isso é muito importante. O resultado, ele não é em u, ele é em x. Atente-se a isso. E agora vamos resolver a nossa situação-problema. Acompanhe. Qual que é o nosso primeiro passo? Vamos ver quais são as informações que nós temos. Nós temos que a função derivada P' de t é igual a t ao quadrado, que multiplica e elevado a 1,04t. Nós temos a informação inicial que P de 0 é igual a 0 e nós queremos calcular qual que é o custo, né, em 7,5 meses, que é o custo total, que é o tempo total da obra. Qual que é o nosso segundo passo? Nós vamos ter que obter a antiderivada da função. Ou seja, nós vamos ter que obter a função P de t, porque a gente tem a função derivada. E para a gente fazer essa função P de t, nós vamos ter que integrar essa função t ao quadrado, que multiplica e elevado a 1,04t. Para isso, a gente vai ter que usar o método da integração por partes. Por quê? Por que o método da substituição não dá aqui? Quando eu tenho o método da substituição, eu tenho uma função composta. A gente tem uma função composta aqui, ó. E elevado a 1,04t. Quem que é minha função de dentro? Quem que é minha função g de x? É 1,04t. Quando a gente vai resolver o método da substituição, a gente tem uma função desse tipo, ó, vezes a derivada da função de dentro. A gente tem aqui a derivada da função de dentro? Não, a gente tem uma outra função. Então, para a gente ter essa outra função, nós vamos utilizar o método da integração por partes. Então, para utilizar esse método, a gente tem que escolher o a e o b', né? O nosso a de t ao quadrado. E o nosso b' de t elevado a 1,04t. Ah, professora, mas como que eu faço para descobrir quem que é meu a e quem que é meu b? Prática. Você vai ver que se você escolhe o e elevado a 1,04t para ser o a, em nada vai adiantar. Por quê? O objetivo da integração por partes é que eu vá, utilizando o método, transformar a minha integral, que antes era uma multiplicação de duas funções, em uma função só.
Então, geralmente, quando eu tenho funções do tipo x ao quadrado, t ao quadrado, y ao cubo, vezes exponencial ou vezes função trigonométrica, o a de t é o x ao quadrado, o y ao quadrado, o t ao quadrado. São as funções que a gente chama do tipo algébrica. Então, geralmente, quando a gente tem uma algébrica vezes uma função exponencial ou vezes uma função trigonométrica, o a de t é a nossa função algébrica. Por quê? O a de t, o que a gente faz com ele? A gente deriva. Quando a gente deriva, a gente não diminui o grau do expoente? Então, enquanto a gente vai derivando, nós vamos diminuindo o grau do expoente e, ao final, quando a gente aplica a fórmula, nós vamos ter uma função só. A gente aplica o método da integração por partes uma vez só? Não. Dependendo do tipo da função, é necessário que a gente aplique esse método 2, 3 vezes, né? Até que a gente chegue a uma integral de uma função imediata. Acompanhe no quadro, então, para a gente retomar a fazer os exercícios. Então, o que a gente faz com esse a de t? A gente vai derivar. Derivada de t ao quadrado, 2t dt. E o que a gente faz com esse b' de t? A gente integra. Por quê? A gente tem que descobrir quem que é o b de t. Para a gente descobrir quem que é o b de t, nós precisamos integrar essa função. E para integrar essa função, nós vamos utilizar o método da substituição. Utilizando, então, o método da substituição para resolver essa função, nós temos que chamar alguém de u. Então, vamos lá. A minha função é e elevado a 1,04t. Aqui nós temos uma função exponencial, né? E ela é composta. Qual que é a minha função? F de x. E. Qual que é a minha função g de x? 1,04. Né? Aqui no caso, f de t e g de t, não x, porque a gente está trabalhando com a variável t. Então, quem que eu vou chamar de u? Qual que é a minha mudança de variável? Nós vamos chamar de u o expoente. Geralmente, quando você está trabalhando com funções exponenciais compostas, o expoente que é a sua mudança de variável, que é a variável auxiliar que você vai fazer para resolver essa integral. O que eu faço com esse u? Esse u a gente deriva. Derivada de u, du. Derivada de 1,04t, 1,04 dt. Aqui a gente pode, como a gente tem um valor constante, a gente pode deixar somente o dt. O que eu faço? Eu divido os dois lados por 1,04. Então, a gente tem aqui du é igual a 1,04. Isso é o mesmo que a gente escrever 1 sobre 1,04 du. É a mesma coisa, eu tenho aqui uma multiplicação. Então, resolvendo essa integral, quem que eu chamei de u? Eu chamei 1,04 de u. Então, eu venho aqui e substituo, faço a minha mudança de variável. E eu posso continuar com dt? Não, porque a gente já está fazendo uma mudança de variável para u. Se eu não posso continuar com o dt, o que eu vou fazer? Quem que é o meu dt? A gente já descobriu, olha. É du dividido por 1,04. Isso daqui, como a gente viu, é a mesma coisa que 1 dividido por 1,04 vezes e vezes du. Quando eu tenho uma constante vezes uma função, a integral, eu posso tirar a constante para fora da integral e resolver a integral da função. Então, eu tenho constante vezes função integral disso, é a constante vezes a integral da função. Isso daqui é a constante, então eu tiro ela, integral de e elevado a u é e elevado a u, mais a constante. Acabou aqui? Não, você deve retomar a sua função, a sua variável original, que era t. Quem que é o u que a gente chamou? É 1,04t. Então, eu faço a divisão de 1 dividido por 1,04 é 0,96. E aqui, 1,04t mais a nossa constante. Com isso, a gente retoma para integração por partes. A gente vai utilizar essa fórmula. A gente já tem quem que é o a de t, que é o meu t ao quadrado. A gente já tem o a' de t, que é o meu 2t dt. A gente já tem quem que é o b de t e o b' de t. Então, utilizando a fórmula a de t, t ao quadrado, vezes o b de t. A gente viu que é 0,96 e elevado a 1,04t. Menos, agora a integral, b de t, 0,96 e elevado a 1,04t, vezes a linha de t, que é o meu 2t dt. A gente pode multiplicar esse 2 por 0,96, nós vamos obter 1,92. Eu posso tirá-lo para fora da integral, porque eu tenho uma constante multiplicando uma função integral de t e elevado a 1,04 dt. E aí, a gente chegou numa integral imediata? Não. Então, nós temos que aplicar novamente o método da integração por partes, de modo análogo ao que a gente fez. Quem que é o meu a de t? Meu a de t
é o t, e quem que é o meu b' de t? É o e elevado a 1,04 dt. Aplicando o método da integração por partes de novo, né? Lembre-se de colocar parênteses quando for aplicar o método, então menos 1,92, parênteses e aplica o método utilizando a fórmula. Por quê? Porque esse menos vai influenciar nos seus sinais dentro da fórmula. E quando a gente faz esse processo, então, todo esse processo que a gente fez de novo, a gente chega no seguinte resultado. Então, essa daqui é a nossa função P de t. Mas não acabou por aí. A gente tem que descobrir quem que é o valor do C. Como que a gente vai descobrir quem que é esse valor do C? Utilizando, né, a condição inicial que nós temos. A condição inicial que nós temos é que P de 0 é igual a 0. Então, quando a gente substitui na função que a gente acabou de encontrar, nós vamos ter que o C é igual a menos 1,77. Então, a função que descreve o custo é essa daqui. Mas o nosso problema era saber qual era o custo em 7,5 meses. Dada a função, a gente consegue, então, descobrir qual que era o custo. Como que a gente faz isso? Substituindo o valor de 7,5 no lugar do t da nossa função que a gente encontrou. E quando a gente faz essa substituição, nós vamos obter R$ 102.430,30. Esse é o valor gasto, né, nos 7,5 meses de construção. E com isso a gente resolve a nossa segunda situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Na SSP agora nós vamos utilizar o conceito de coordenadas polares. Quando que a gente utiliza isso? As coordenadas polares elas nos são úteis quando a gente quer descrever regiões circulares ou regiões anelares. Por quê? Em coordenadas cartesianas, às vezes fica complicado da gente descrever essas regiões. E para isso existe uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Mas antes da gente ver essa relação, vamos ver qual que é o seu desafio. Bom, então você está continuando nesse projeto e agora o objetivo é instalar máquinas, né? Você vai instalar uma caixa d'água e a casa de máquinas. E sabemos que essas instalações elas são passíveis de manutenção. Então assim é necessário que se instale luminárias, né? Iluminação nesse local. Você e sua equipe já realizaram as medições e já sabem quais são os melhores locais para a instalação dessas luminárias. Porém, definiram essas medidas em coordenadas cartesianas. E o projetista, ele solicitou a você para apresentá-las em coordenadas polares. Então, nós vamos ter que transformar agora de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Há uma relação entre essas duas coordenadas, né? E como que a gente descobre essas relações? Lembra-se que no início da aula eu falei que a trigonometria ia ser importante aqui? Justamente por isso, ela nos auxilia a encontrar a relação entre coordenada cartesiana e coordenada polar. Acompanhe no quadro que são as coordenadas polares. Bom, sistema de coordenadas polares, nós vamos ter o polo, ou seja, a origem, que está representada aqui como o eixo polar, que ele é desenhado horizontalmente para a direita, a partir de O, então aqui eu tenho o meu eixo polar. R é a distância de um ponto P até qualquer O, então eu tenho um ponto P aqui, até a minha origem. E θ é o ângulo formado aqui, entre o eixo polar e o nosso raio, né? O nosso raio é essa distância, de um ponto qualquer até a origem. E como que eu faço essa transformação de cartesianas para polar? Bom, quando a gente está trabalhando com coordenadas cartesianas, nós temos um ponto ele formado por duas coordenadas, x e y. E quando a gente está trabalhando com coordenadas polares, nós temos o ponto ele formado pelo raio e pelo ângulo, que é o θ. Como que a gente descobre, então, essa relação? Nós temos aqui o nosso raio, representado em azul. Aqui nós temos o nosso eixo,
que é x, e essa distância daqui até o eixo é o y, né? Se a gente projetar aqui, ó, é exatamente esse tamanho. Como que a gente descobre as relações? Utilizando a trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que o meu raio... Como que a gente descobre a hipotenusa? A hipotenusa é raio ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os nossos catetos são x e y. Então, a gente tem que o raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Dessa igualdade, a gente tem que o raio é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou ainda, o raio, a tangente de θ é igual a y sobre x. É uma outra forma da gente encontrar o θ. E como que a gente descobre a relação para x? Vamos analisar. Eu tenho aqui o ângulo θ. O x é meu cateto adjacente. Então, eu sei que o cosseno de θ, por quê? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de θ é igual a x, que é o meu cateto adjacente, sobre a minha hipotenusa, que é o raio. Isso, se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter que x é igual a r cosseno θ. Então, se eu tenho o valor da minha coordenada cartesiana, o x, e o y, eu consigo encontrar o raio, utilizando essa igualdade. Se eu tenho o raio e o valor do x, a gente joga aqui nessa igualdade e consegue encontrar o ângulo θ. Mas e o y? O y é análogo. Nós vamos ter que o seno de θ, por quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, y sobre r. Então, eu sei que y é igual a r seno θ. Então, a gente utiliza essas relações para encontrar, para fazer a mudança cartesiana para polar. O que você precisa ficar atento quando estiver fazendo esse tipo de mudança? Quando a gente está trabalhando com trigonometria, nós temos quadrantes, né? Então, eu tenho o círculo trigonométrico e eu tenho quadrantes. Em cada quadrante, o meu seno e o meu cosseno, ele possui sinais diferentes. Então, eu tenho um quadrante que o seno e o cosseno é positivo, eu tenho um quadrante que o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, eu tenho esses quadrantes. Então, você precisa se atentar a isso. Por quê? Eu fiz as contas e cheguei que o meu seno é negativo e o meu cosseno é positivo. Tá, seno negativo e cosseno positivo, o ângulo ele vai estar no quarto quadrante. Então, ele não vai estar lá no primeiro, ele vai ser um correspondente lá no quarto quadrante. Então, você precisa se atentar aos sinais quando estiver trabalhando com coordenadas polares. E utilizando, então, essas relações, né, nós conseguimos resolver a nossa situação. Acompanhe. Então, a gente sabe que a laje possui um raio de 0,86 metros, e então você e sua equipe vão determinar os melhores pontos para a instalação dessas luminárias. Então, eu tenho luminária A, B, C, D, E e F. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando as relações que nós vimos. A primeira luminária, a gente sabe que a coordenada cartesiana é menos 0,67 e 0,3. Então, dada essa relação, o que a gente sabe? Que o raio é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou elevar cada uma dessas coordenadas ao quadrado. Então, elevando 0,67 ao quadrado e elevando 0,3 ao quadrado, depois eu somo e tiro a raiz, nós vamos obter um raio de 0,73. O que a gente sabe? Que o cosseno, ele é x sobre r, certo? Então, eu sei que cosseno de θ vai ser igual a quem? A minha coordenada x menos 0,67 dividido pelo meu raio, que é 0,73. Então, eu vou ter que o cosseno de θ é igual a menos 0,92. Como que você encontra esse ângulo θ? Nós vamos utilizar a função inversa do ângulo. Então, da função inversa. Essa função inversa, ela está presente na calculadora. Acompanhe aqui na câmera de documentos, que eu vou mostrar para você. Ó, a função cosseno, a função inversa, ela é essa daqui, ó. Cosseno a menos 1. Observe que essa função, ela está em amarelo. Para a gente ativar essa função, nós temos que vir em shift, cosseno. Eu tenho cosseno a menos 1. Esse cosseno a menos 1 ele é igual a 0,92. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o cosseno a menos 1 do resultado, que eu sei que é do cosseno. Então, cosseno a menos 1 de menos 0,92.
a gente vai obter o resultado de 156,92. Outro ponto importante quando você estiver fazendo esse cálculo é observar se a sua função ela está em degree. Se ela estiver em radiano, vai dar o valor do ângulo em radiano. Como que você observa isso? Você vem aqui em mod, mais uma vez, e aqui nós temos degree, rad e grado. Grado a gente não utiliza. Então, para você fazer esse cálculo, a nossa calculadora ela tem que estar em degree. Shift, cosseno e o valor que você encontrou da divisão de x sobre r, no nosso caso, menos 0,92. Obtendo, então, o ângulo de 156,92. Então, retomando ao quadro, nós vamos ter que o θ é 156,92. Nós vamos fazer esse processo para todas as outras luminárias. Vamos ver aqui a luminária B. A luminária B ela tem 0,5 e 0,6 de coordenadas. Quem que é o meu raio? É a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Eu somo e tiro a raiz quadrada. Quando a gente faz isso, a gente chega no resultado de 0,78. O cosseno de θ a gente sabe que é x sobre r, ou seja, meio sobre 0,78. Nós vamos ter cosseno de θ é igual a 0,64. Utilizando a calculadora, nós vamos fazer cosseno a menos 1 de 0,64. A gente obtém um ângulo aproximado de 50,20. E a gente utiliza esse processo para todas as outras luminárias, utilizando a relação r é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e utilizando a relação cosseno de θ é x sobre r ou a relação seno de θ é igual a y sobre r. E a gente acha, então, as coordenadas polares de todos os pontos que antes estavam em coordenadas cartesianas ou retangulares. Você pode encontrar esses dois nomes nos livros didáticos. E com isso a gente resolve a nossa terceira situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Na SSP, nós vamos falar sobre um outro método de integração, que é o método da substituição trigonométrica. Quando que a gente utiliza esse método? Quando a gente tem regiões, do tipo circulares, nós podemos utilizar esse método quando nós estamos trabalhando com integrais de função de uma variável real. Acompanhe no quadro qual vai ser o seu problema a ser resolvido. Agora vocês vão estudar a fundação alicerce da construção. A fundação dessa construção foi realizada em concreto armado para fundação rasa em sistema Radier. E agora, como última etapa desse projeto, você e sua equipe precisam calcular a área da fundação do edifício. Sabe-se que essa fundação ela possui um raio de meio metro, além da base do edifício, que sua espessura possui o mesmo valor. Assim, tem-se que a função que descreve a fundação ela é dada pela seguinte função, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30,25. Como você e sua equipe, então, farão o cálculo dessa área? Essa função ela é uma função que ela tem uma característica, É uma função, descreve um círculo. Então, quando eu tenho esse tipo de função, mais especificamente, nós vamos trabalhar essas funções, nós vamos ter um tipo específico, você utiliza a substituição trigonométrica. O que é a substituição trigonométrica? A ideia é muito parecida com a ideia da mudança de variável, que a gente viu na SP2. Você vai fazer uma mudança, só que agora essa mudança ela está envolvida com relações trigonométricas. Acompanhe no quadro. Então, a substituição trigonométrica é uma variação da técnica de mudança de variáveis, cujo objetivo é o mesmo, a partir de uma integral não imediata, obter uma nova integral, cuja resolução ela é imediata. No caso da substituição trigonométrica, você tem casos. Se você tem o integrando com esse tipo de função, você usa essa substituição. Se você tem o integrando com esse tipo, essa substituição.
esse tipo, essa substituição. Você tem 3 tipos de funções. Então, para cada um desses tipos, você tem a substituição que você deve utilizar. Então, nesse caso, a substituição trigonométrica, você já sabe qual que deve ser a cara da função e você utiliza esse método. Acompanhe no quadro quais são essas funções e qual é a substituição que a gente utiliza. Então, se eu tenho uma função do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou utilizar a substituição x igual a seno θ. Se eu tenho a função raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou utilizar a substituição a tangente de θ. E se eu tenho a função raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, eu tenho a substituição a secante de θ. Ah, professora, mas quem que é esse a? Esse é um número que está ao quadrado. Por exemplo, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Esse a, ó, esse 9 é o meu a ao quadrado. Quem que é o meu a, então? O meu a é igual a 3. Então, para eu usar a substituição, a gente ia fazer o quê? Que o x é igual a 3 seno de θ. Essa é a substituição que a gente utiliza, então, quando eu tenho funções que têm essa cara. No livro didático de vocês, a substituição que é apresentada é igual a x a cosseno θ, para esse primeiro caso aqui. Só que essa substituição que é apresentada, ela não é muito usual. A gente não encontra muito nos livros didáticos. E é uma substituição que ela tem algumas ressalvas. Por quê? Ela não é válida para todos os tipos de função que eu tenho aquela cara. Raiz quadrada de a menos x ao quadrado. Em alguns casos, a substituição, ela não resolve o problema, você não consegue integrar. Então, a substituição que é apresentada no livro, ela é pouco usual, por isso, eu aconselho você a utilizar a substituição que eu apresentei aqui, a seno θ. Essa substituição você pode encontrar em qualquer livro didático, né, da disciplina de cálculo diferencial e integral. Então, você encontra a substituição em qualquer um e ela vale para todos os casos. Então, é melhor você utilizar uma substituição que vale para todos os casos do que uma substituição que, às vezes, não vale para todos os casos. Você pode pegar logo a função que a substituição ela não vai funcionar. Então, utilize para fazer os seus exercícios, utilize para fazer as atividades diagnósticas, de aprendizagem, os exercícios do livro, a substituição x igual a seno θ, porque essa vale para todos os casos e você vai conseguir resolver os exercícios. Quando a gente está trabalhando com essa substituição trigonométrica, vai envolver também as integrais de funções trigonométricas. Acompanhe no quadro quais são essas integrais. Então, essas integrais são essas daqui. Quais que são a que a gente mais utiliza e que você precisa estar ciente? A integral de seno de x, dx, e a integral de cosseno de x, dx. Qual que é a integral de seno? A integral de seno é menos cosseno de x mais a constante. Qual que é a integral de cosseno de x? É seno de x mais a constante, né? Cuidado para você não confundir com a derivada, porque elas são muito próximas. Então, a integral de seno é menos cosseno e a integral de cosseno é seno de x. Há outras integrais trigonométricas, né, de funções trigonométricas, mas as duas que a gente mais utiliza são essas, seno e cosseno. Então, a gente já sabe, né, para cada tipo de função, eu tenho uma substituição trigonométrica. E a gente já sabe também as integrais de funções trigonométricas. Com isso, a gente já consegue resolver a nossa situação. Acompanhe. Então, a função que descreve a fundação, ela vai ser dada pela seguinte função. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30,25. Sendo assim, o raio da fundação é de 5,5 metros. Ah, mas da onde surgiu esse raio? Bom, o que a gente viu na SP anterior? A gente viu na SP anterior que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao meu raio ao quadrado. A gente não tem essa expressão desse lado da igualdade? Então, a gente pode substituir r ao quadrado é igual a 30,25. Como que eu acho o raio? Só eu tirar a raiz quadrada de 30,25. Quando a gente tira essa raiz quadrada, a gente vai obter que o raio é de 5,5 metros, né?
E agora, como que a gente vai calcular a área? Primeiro, a gente tem que preparar a equação. Por quê? Nós não vamos integrar uma função, e a nossa função, do jeito que ela está escrita aqui, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30,25, ela está da forma geral. Nós temos que reduzir essa função, escrever ela na forma reduzida, colocando y em função de x. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, a gente não quer isolar, vamos dizer assim popularmente, isolar o x, o y. Então eu tenho que y ao quadrado é igual a 30,25 menos o x ao quadrado. O que eu fiz? Eu diminuí x ao quadrado de ambos os lados da igualdade. Mas eu não quero o valor de y ao quadrado, eu quero o valor de y. Então eu sei que y é igual a raiz quadrada de 30,25 menos x ao quadrado. E essa função, ela tem cara de quem? Ela tem cara lá da função que nós acabamos de ver. X ao quadrado menos x ao quadrado. Ela tem essa cara. Quem que é o nosso a ao quadrado? 30,25. Então, a gente vai utilizar o método da substituição para resolvê-la. Então, nós isolando, né, o y, nós vamos obter a função que eu acabei de fazer. E quais são os limites de integração? É de menos 5,5 a 5,5, que é o raio da fundação, né? Ele vem de menos 5,5 lá do nosso eixo aqui, ele vem daqui até aqui. Então, nós vamos calcular essa região. Os limites de integração, então, eles são esses, e a função é y igual a 30,25 menos x ao quadrado. Então, nós temos que resolver essa integral. E para resolver essa integral, nós vamos utilizar qual método? O da substituição trigonométrica. E qual que vai ser a substituição que nós vamos realizar? X vai ser igual a seno θ. Quem que é o nosso A? Esse daqui é o nosso A ao quadrado. Como que eu faço para descobrir quem que é o A? Tiro a raiz quadrada desse A ao quadrado. Raiz quadrada de 30,25 é justamente o 5,5 vezes o seno de θ. Então, nós vamos trocar. Onde tinha x, nós vamos substituir por 5,5 seno de θ. Então, fazendo essa mudança, o que nós vamos ter? O x é 5,5 seno de θ e nós também vamos precisar do dx, porque observe aqui. Aqui nós temos essa integral dx. Se eu estou mudando a variável para θ, eu também tenho que mudar o meu dx. E quanto que vale o dx? A gente descobre derivando a função x. Quando a gente deriva, nós vamos ter 5,5 cosseno de θ dθ. Agora a gente vamos substituir. Quanto que vale o x? 5,5 seno de θ. Então, eu tenho 30,25 menos o x ao quadrado, só que o nosso x ao quadrado é 5,5 seno de θ. Para fazer ao quadrado, eu tenho que levar ao quadrado 5,5 e o seno de θ. Então, nós vamos obter 30,25 seno ao quadrado de θ. Observe que aqui eu tenho 30,25 e aqui também no segundo membro da nossa operação a gente também tem o 30,25. Então, eu posso utilizar o método colocar a função em evidência, o 30,25 em evidência. Se eu coloco 30,25 em evidência, eu vou dividir. 30,25 dividido por 30,25, 1. 30,25 seno ao quadrado de θ dividido por 30,25, nós vamos ter seno ao quadrado de θ. Se você fizer essa substituição aqui, você retorna a função acima. Uma identidade trigonométrica que é necessário que você relembre é a seguinte: eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Dessa identidade trigonométrica, a gente chega nisso, que seno ao quadrado, que 1 menos seno ao quadrado de θ é exatamente o cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente substitui. A gente sabe que 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ. E agora a gente pode tirar a raiz quadrada, porque a gente tem uma multiplicação. Por a gente ter uma multiplicação, a gente consegue, então, tirar a raiz quadrada. Eu vou ter um módulo, né, desse resultado. 30,25, a raiz quadrada é 5,5. E a raiz quadrada de cosseno ao quadrado é cosseno de θ. Então, a gente fez essa mudança. Antes, a gente ia integrar a raiz quadrada de 30,25 menos x ao quadrado.
Agora não, agora a gente vai integrar uma função 5,5 cosseno de θ vezes o nosso dθ, né? Que nós vamos descobrir quem é. Mas preste atenção, nós estamos fazendo uma mudança de variável. A gente estava em x, a gente vai transformar para θ. E a nossa integral ela é definida, então eu tenho limites de integração. O meu limite, o meu x que está variando e não o meu θ. Então eu preciso também transformar o meu θ. Eu preciso descobrir qual é a variação do meu θ. Como que a gente faz isso? A gente pega o limite e joga na substituição e a gente consegue encontrar o valor do θ. Acompanhe. Então aqui a gente tem, ó, que o x ele está indo de menos 5,5 a 5,5. Então eu jogo lá na nossa substituição, que é x igual a 5,5 seno de θ. Então ao jogar na substituição, o que nós vamos ter? Menos 5,5 é igual a 5,5 seno de θ. Dividindo por menos 5,5 por 5,5, nós vamos ter que o seno de θ é igual a menos 1. Usando a função inversa do seno de θ, seno a menos 1 de θ é igual a menos 1, quando o meu θ é igual a menos π sobre 2. E ele quando o meu x vale 5,5, o meu θ é igual a π sobre 2. Como que a gente chega nesse resultado? Substituindo aqui na nossa função. É preciso a gente tomar cuidado que a substituição a seno θ, o ângulo ele varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então ele tem que estar nesse intervalo. Agora a gente resolve a integral. Mas para a gente resolver essa integral, nós vamos precisar de uma substituição, que é essa daqui. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2θ sobre 2. Essa também é uma identidade trigonométrica que ajuda e muito quando a gente está resolvendo integrais de funções trigonométricas. Então a gente tinha integral de menos 5,5 a 5,5 dessa função. A gente fez a mudança de variável, então nós vamos ter a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, que a gente viu que a variação de x a variação do θ correspondente àquela variação de x é essa. Essa função aqui, a gente chegou que é 5,5 vezes cosseno de θ vezes o dx. O dx a gente já tinha chego que era 5,5 cosseno de θ dθ. Multiplicando, nós vamos ter 30,25 cosseno ao quadrado de θ. Aí a gente usa aquela identidade que eu acabei de mostrar. Cosseno ao quadrado de θ é 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2θ sobre 2. Essa integral, aí a gente faz a distribuição, né? Então a gente vai dividir 30,25, a gente obtém 15,125 e dividindo de novo por 2, 15,125. Cosseno de 2θ. Essa integral aqui é uma integral que a gente também resolve pelo método da substituição. Como que a gente resolve essa integral pelo método da substituição? Então a gente transforma o 2θ de u e faz aquele processo. Mas a gente tem uma forma rápida de resolver isso. A gente sabe que integral de cosseno de n de x dx é igual a seno de nx sobre n, mais a nossa constante aqui. Então eu sei que a integral de cosseno de nx dx é seno de n de x dividido pelo n. Quem que é esse n? É o que está acompanhando o meu x lá. Então, utilizando esse método, a gente faz isso, a gente resolve essa integral. A gente tem que 15,125, a integral é 15,125 θ, e utilizando essa ideia aqui da integral, a gente sabe que a integral de 15,125 cosseno de 2θ vai ser 7,5625 seno de 2θ. Substituindo os valores de menos π sobre 2 a π sobre 2, o que nós vamos obter? Nós vamos obter um valor aproximado de 47,52 metros quadrados, né? Então essa é a área que a gente estava em busca. E com isso a gente resolve a nossa quarta situação do problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho.
Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Nós falamos a respeito das técnicas de integração avançada, né, que a gente utiliza para resolver quando a imediata ela não nos ajuda a resolver esse tipo de integral. Falamos também a respeito dos sólidos de revolução, né, calcular o volume desses sólidos de revolução ou rotação quando a gente rotaciona ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Vimos a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares e, por fim, vimos o método da substituição trigonométrica. Esses assuntos eles podem nos auxiliar em que outros problemas? Acompanhem no quadro. Bom, esses assuntos eles podem, a substituição trigonométrica e a parte de coordenadas polares pode nos auxiliar no cálculo de área de regiões circulares também, porque a gente pode fazer essas mudanças, então a área a gente pode utilizar para calcular essa área. Além disso, o cálculo do volume do concreto gasto para construir diversas regiões, porque agora com essas integrais e principalmente sabendo sobre coordenadas polares, né, fazendo essa mudança, a gente consegue então trabalhar com uma gama de regiões maior. E agora é o momento. Tire suas dúvidas, mande suas dúvidas para aqueles que estão fazendo mediação via Skype, pelo Skype, para aqueles que estão fazendo outra mediação, mande as suas dúvidas pelo chat, né, que daqui a pouco eu retorno para responder essas dúvidas.
foi perguntado a respeito da substituição trigonométrica a cosseno. Como eu falei anteriormente, no livro didático de vocês aparece a substituição a cosseno θ. Mas o que acontece com essa substituição? Ela não é válida para todos os casos. Então pode ter funções do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, que quando eu aplico essa substituição trigonométrica, o resultado vai dar incorreto. Então por isso que eu aconselho vocês a utilizarem a substituição que para qualquer caso que eu colocar, eu vou conseguir encontrar a resposta. Se eu tenho uma função do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, se eu utilizar a substituição a seno θ, você vai conseguir chegar numa resposta. É por isso que é aconselhável que você utilize a resposta, a substituição a seno θ. Outro ponto também que foi apontado que há algumas divergências em relação aos resultados apresentados na aula e aos resultados apresentados no livro. No livro ocorreu algumas falhas de digitação, essas falhas já foram apontadas, já foram encaminhadas ao setor responsável, então o correto, é o que foi apresentado na aula, os valores corretos são aqueles que foram apresentados na aula. Então atente-se a esses valores. E por fim, eu gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês realizem a pré-aula. Venham para a aula com o material lido, com as aulas estudadas, realizem as atividades de pré-aula. Isso vai facilitar a vocês para acompanhar o decorrer da aula. E não se esqueçam, dúvidas, postem no fórum que os professores estarão lá para te responder, para tirar essas dúvidas no fórum. Não se acanhe, poste as suas dúvidas no fórum. Eu fiquei com dúvida nessa aula de hoje. Vai lá no fórum, professora, eu não entendi isso. Pode me explicar? Eu vou estar lá à sua disposição para responder a essas dúvidas. E por fim, será postada uma lista de exercícios no fórum em breve para auxiliá-los aos estudos da disciplina. E com isso, nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima! É possível calcular o volume de um objeto utilizando as integrais. Para entender, precisamos imaginar o objeto dividido em pequenas fatias finas. Podemos pegar um pão, por exemplo, e dividi-lo em diversas fatias. Calculamos o volume de cada uma das fatias, multiplicando sua área pela sua altura. Depois, podemos somar o volume de todas as fatias e chegar ao volume total do pão. Para que o resultado seja o mais preciso possível, precisamos do número máximo de fatias. Então, podemos resolver a questão fazendo uma integral. Para calcular o volume dos chamados sólidos de rotação, isso é muito útil. Imagine a linha lateral desse prédio descrita por uma função em torno do eixo central do prédio. A casca externa do prédio é formada pela rotação da função indicada em torno do eixo central. A área de cada fatia é um círculo, cujo raio é o valor da função na determinada altura. Então, a área pode ser descrita em termos da altura através dessa expressão. Esse método pode calcular o volume de diversas construções. Mas nem sempre é possível calcular integrais de forma simples, como fazemos com as integrais imediatas. Muitas vezes, precisamos calcular integrais mais elaboradas. Para isso, existem diversas técnicas que podemos utilizar. Aprenderemos 3 muito importantes: a integração por partes, a mudança de variáveis e a substituição trigonométrica. Na integração por partes, lidamos com integrais de produtos de funções como essa. Usando nossos conhecimentos de derivação, chegamos a essa equação. Já a mudança de variáveis é uma técnica que podemos utilizar em determinadas integrais. Realizamos uma transformação na variável, como podemos ver nessa expressão. Definimos u como uma nova variável relacionada com a variável x. Assim, obtemos a integral imediata. No caso da substituição trigonométrica, ela é uma variação da técnica de mudança de variáveis. Mas ao invés de u ser igual a gx, na substituição trigonométrica, temos que x é igual a f de θ. Se tivermos uma função como essa, por exemplo, podemos substituir x por a cosseno de θ. É muito importante que você aprofunde o seu conhecimento sobre essas e outras equações que vimos até aqui, sempre praticando e pesquisando. Bons estudos para você! Tchau!